E você sabia que a topografia salva vidas? Fala galera ligado aqui no canal Projeto Tudo TV, eu sou Leandro Ribeiro e hoje vamos falar um pouco de topografia, dessa arte milenar de se medir medições de terra. Aí você me pergunta como assim a topografia pode salvar vidas? E eu vou te explicar o que aconteceu. Essas imagens que vocês estão vendo aqui é a imagem de um resgate que ocorreu aqui numa região que nós fomos fazer uma medição topográfica, tá? Um senhor que estava perdido no meio da área rural aí por vários dias. Uma história muito bacana, uma história que graças ao meu amigo Josué, que é o roceiro, o roçador que foi roçar lá para a gente fazer o trabalho, encontrou esse senhor, chamou as autoridades aí, a polícia, o bombeiro, e o pessoal foi resgatar esse senhor e conseguiram aí salvar a vida desse homem, desse senhor que estava desorientado. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo, vou te contextualizar sobre tudo o que aconteceu. Então fica no vídeo até o final que você vai entender toda essa história que envolve a topografia e o salvamento desse senhor que estava perdido. Se inscreva no canal, deixa o like aí e vem com a gente. Bom pessoal, para quem não conhece isso aqui, essa é uma estação total, tá? Antigamente chamada de teodolito, o pessoal mais antigo vai lembrar do teodolito. O que acontece é que o teodolito não gravava distâncias, não tinha o distanciômetro, então ele gravava apenas ângulos e também não salvava esse arquivo de forma digital. Depois vieram as estações totais, que sim, essas têm o distanciômetro através de um laser e grava os arquivos digitalmente. Fica mais fácil para você descarregar esse equipamento, esses arquivos no computador, realizar o desenho, fazer a planta. E isso otimizou a topografia e a geomensura como um todo, aposentando praticamente os teodolitos. Eu sei que tem pessoas que utilizam o teodolito ainda, mas de fato a estação total ganhou o mercado. Bom, mas hoje não é de estação total que vamos falar, e sim de um cliente que entrou em contato com a gente e pediu para a gente fazer uma medição de uma área aí de aproximadamente 22 mil metros quadrados que ele possui. Aí na tela você está vendo esse trabalho realizado. Nós fizemos a medição, andamos em volta do terreno e também por entre o terreno, fazendo as linhas aí de medição, fazendo a grade de medição. Depois de medir essa área, nós realizamos a divisão em glebas, 3 glebas. Esse senhor proprietário, ele resolveu dividir aí essa gleba para os 3 filhos, tá? São 3 filhos que ele tem, deixar em partes iguais, e esse foi o nosso trabalho. Nós deixamos todos com a mesma medida aí. Possivelmente ele vai entrar depois com um pedido aí junto aos órgãos da prefeitura, junto aos órgãos responsáveis para fazer essa divisão de gleba. Nosso trabalho foi fazer a medição, os memoriais descritivos e medir e confrontar essa área, o quanto ele tem e se estava de correto os confrontantes, as cercas existentes, esse tipo de coisa. Então a topografia serve para isso, fazer essa medição, fazer o confronto aí de áreas, fazer a divisão e depois nós vamos locar essas cercas. Então pessoal, basicamente nós fomos lá num dia fazer a medição junto com o auxiliar, medimos a área em um dia, tá? Fizemos essa medição durante o dia. Eu fui, desenhei, fiz a planta, fiz a divisão aí no AutoCAD, tá? Dividi as áreas de forma igualitária, tracei aí as coordenadas dos pontos aí que serão os confrontantes, serão justamente onde vai passar as divisas. Aí o pessoal vai depois colocar uma cerca, vai dividir cada um a sua área. Mas de qualquer forma o que aconteceu foi que nós precisávamos voltar em outra ocasião para fazer a locação das estacas. Então nós precisamos voltar no outro dia para fazer a locação das estacas, que é justamente bater as estacas onde vai ser a divisa de cada lote, tá? Nessas linhas que vocês estão vendo aqui na tela são as linhas de divisão e onde nós geramos esses pontos coordenados e depois realizamos aí a inserção de estacas para depois o pessoal vir e colocar aí os marcos de concreto. Bom, um trabalho até simples de ser realizado, um trabalho que não envolveu muita dificuldade, mas a minha dificuldade foi justamente quando eu precisei ir lá locar essa cerca. Nós fizemos esse trabalho em dezembro de 2024, a primeira medição, e precisávamos agora retornar no mês de fevereiro para fazer a locação das estacas. Porém, quando retornei lá, o mato estava alto. Devido às chuvas, o mato cresceu, é normal, tá? É uma área que tem muito eucalipto e muito capim. Consequentemente, o capim aí cresceu, impossibilitando a nossa entrada de bater as estacas. E foi aí que eu entrei em contato com o proprietário e pedi para ele fazer aí uma roçada, fazer a famosa roçada aí pra gente, que é onde o pessoal vai com os equipamentos
vai com as roçadeiras, o pessoal vai com as roçadeiras e vai fazendo o trabalho de limpar a área justamente para depois as estacas ficarem invisíveis. Então eu pedi para ele fazer esse trabalho e ele contratou uma pessoa para fazer, que foi justamente o seu Josué, que ele já tem um contato. Então ele ligou para o seu Josué ir lá fazer o trabalho de roçar a área. E a cronologia aí foi basicamente, na segunda eu liguei para ele, perguntei se até sábado ele conseguia fazer esse trabalho de roçar. Ele me falou que estava tranquilo, que naquela semana ia tudo ser roçado, ia ser limpo. Porém, pessoal, conforme a semana foi passando, aí teve muita chuva. E aí eu achei que ele não tivesse conseguido ir. Por Deus, ou por sorte, ou pelo destino, quis que eu ligasse na quinta-feira para ele, para o senhor, para o proprietário, perguntando, né, se ele já tinha mandado alguém para limpar a área. E por minha surpresa, ele me falou que ia mandar sim, que teve alguns contratempos, mas que naquele mesmo dia ele ia mandar lá uma equipe para fazer a limpeza, restando então entre quinta e sexta para limpar, para sábado nós estarmos no local fazendo aí a locação das estacas. E foi justamente na sexta-feira, olha para você ver como é Deus agindo, como são as forças aí do bem, né? Porque na sexta-feira que o seu Josué foi lá roçar, ele mais um ajudante, e justamente ele adentrou pela cerca, ele foi beirando a cerca, é uma área grande, tá, uma área de 22 mil metros, e ele foi beirando a cerca e por sorte, pessoal, vejam vocês, ele encontrou no meio da área, uma área que não tem nada. Vocês estão vendo aí no Google aí que é uma área bastante isolada, uma área rural, né? E não passa ninguém. Eu tive a experiência de ficar lá um período, fazer a medição e não vi simplesmente ninguém passar na rua. É uma área que dificilmente alguém passa por lá. E o seu Josué entrou no meio da área e ele até falou para mim depois, né, conversando com o seu Josué, que ele cogitou ir no sábado para acompanhar a gente enquanto nós estivéssemos medindo. Que porque na sexta ele, como não sabia mais ou menos, ele não sabia o lugar exato onde ia passar ali as estacas, ele falou, talvez é melhor eu ir no sábado e vou acompanhando, mas ele resolveu na sexta, por Deus novamente, e ele foi na sexta, um dia antes, e na sexta-feira ele achou esse senhor aí, que essas imagens que está mostrando, esse senhor estava debilitado, esse senhor estava aí quase vindo a óbito, tá, pessoal? Ele estava em situação extremamente delicada no meio da área. É incrível imaginar como ele foi parar no meio dessa área. E aí sim, o seu Josué vendo aquela situação aí, inacreditavelmente, uma situação inusitada, né? Uma situação que deixou ele muito assustado. Inclusive ele falou que achava que o senhor já estivesse aí falecido, já estivesse vindo a óbito. Mas graças a Deus ele notou que o senhor ainda tinha ali um certo movimento, muito debilitado. Ele chamou aí as autoridades, chamou a polícia, o bombeiro, e aí a equipe de resgate teve uma dificuldade imensa para adentrar na área, pessoal. Conforme eu falei, por sorte, o senhor José tinha roçado um pedaço, tinha roçado ali junto à cerca, e eles conseguiram entrar ali com o equipamento, com a maca e fazer o resgate. Então, para você ver como as coisas se sucederam aí. Resgatou, Cristo. Graças a gente estar pedindo essa roçada que o senhor foi salvo. E depois a filha do senhor entrou em contato e falou que esse senhor sumiu na segunda-feira. Então, para você ver que ele ficou a semana inteira perdido, ele mora a cerca de 30 quilômetros de distância do local onde ele foi encontrado. Então, possivelmente ele andou, né, 30 quilômetros para chegar nesse lugar e no meio justamente do lote, pessoal. Não pode ser coincidência. Justamente no lote que nós íamos medir, olha para você que eu falei que eu fui medir em dezembro e retornei em fevereiro, então nós tínhamos aí para medir. E a gente podia ter ido não uma semana, ou poderia ter ido daqui um mês, não ia fazer muita diferença, uma vez que eles não estavam com tanta pressa assim, mas conforme aí aceleramos o processo de fazer esse trabalho, justamente para não deixar esse trabalho aí atrasar, nós resolvemos que naquela semana ia ser a locação, lembrando que eu já tinha marcado com o proprietário de fazer essa locação uma semana antes. Mas conforme choveu no sábado, eu pedi para ele, falei, vamos adiar, né? Vamos marcar para o próximo sábado aí, porque conforme eu trabalho durante a semana, para mim no sábado seria muito mais tranquilo fazer essa locação. Justamente na sexta-feira o senhor foi encontrado. Obrigado, graças a Deus aí. Isso nos deixa muito alegre, deixa muito contente do senhor ter conseguido ser salvo. Detalhes aí da história, o senhor, nós descobrimos que ele tem um problema de doença, né? Ele tem um Alzheimer e não é a primeira vez que ele some. A filha ficou imensamente agradecida ao seu Josué, porque foi justamente o seu Josué que encontrou. A filha nos disse aí que pensou que nunca mais ia ver o pai, tá? Ela imaginou que nunca mais ia ver o pai vivo e achou até que ele tivesse aí acontecido algo mais grave. E de fato ela estava até correta, porque no meio daquele mato, sinceramente,
iríamos encontrar ele aí muito tempo depois, quando fôssemos fazer o trabalho. Então os anjos da guarda do Senhor foram muito ágeis aí em trazer a topografia para salvar esse senhor. Então foi isso que aconteceu. É uma alegria imensa estar podendo falar isso aqui para vocês, tá? Que o senhor está bem, está tranquilo, está sendo cuidado, né? Foi levado ao hospital ali, e não entrei em contato posteriormente, mas acredito que o senhor esteja bem aí, e muita força aí para o senhor. Obrigado, Josué, por ter salvo esse senhor, e obrigado a todo mundo e as pessoas que salvaram, a polícia e o bombeiro, o corpo de bombeiro. No dia veio até helicóptero. O ajudante até comentou comigo, falou, parecia que tinha acontecido um roubo a banco de tantas pessoas que foram até o local, entre bombeiro do Águia, entre o helicóptero do Águia, o bombeiro e a polícia. Então o pessoal é muito ágil para salvar o senhor. Damos os parabéns aí a todos os envolvidos, parabéns por esse trabalho. E mais uma vez, lembrando que a topografia salvou uma vida. Uau! Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Voltaremos em breve aí para falar mais de topografia, mais sobre trabalhos. Nesse caso aí, nós hoje estamos focando aí nesse salvamento que aconteceu devido a essa divisão de glebas, tá? A medição e a divisão de glebas salvou a vida do senhor aí que nós o encontramos. Para você que não conhece a topografia, em breve eu vou fazer um vídeo explicando certinho como que é o nosso trabalho. Eu também, além de ser engenheiro, sou agrimensor, tá? Faço o trabalho de agrimensura com muito prazer, é um trabalho que eu adoro, eu amo fazer. Em breve eu vou estar mostrando para vocês como funciona aqui o equipamento, como nós fazemos a medição, mas dessa vez eu vim para falar sobre o salvamento do senhor que estava debilitado aí no meio da mata. Recapitulando, topografia, fizemos a medição. Na segunda vez que fomos ao lugar para fazer a locação, encontramos aí muito mato, muita dificuldade em fazer ali a locação das estacas, e quando pedimos para o proprietário providenciar a roçada, e foi justamente o seu Josué, o roçador, que encontrou o senhor no meio da mata. O senhor que tinha sumido já há 5 dias, a filha já havia comunicado à polícia, às autoridades sobre o sumiço do senhor, mas ele sumiu na segunda e foi achado 30 quilômetros de distância da casa dele, do lugar que ele sumiu, no meio da mata, justamente no lote que nós fomos fazer a medição. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Esse é o canal Projeto do TV. Estaremos aí trazendo sempre mais vídeos relacionados ao tema engenharia, ao tema saneamento, ao tema topografia e geomensura, a medições também com o sistema GNSS que nós vamos trazer. Conforme vai passando aí o tempo, nós traremos esses vídeos aí gradativamente. Mas por hoje é só. Obrigado, se inscreve, deixa o like e um comentário aí sobre o que você achou dessa história, o que você tem para nos dizer sobre esse tipo de coisa que acontece e também sobre alguma dúvida sobre topografia ou engenharia. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado, até a próxima.